Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo no Instagram, né, para bater um papo rápido sobre a MP 936. Eu vou deixar o pessoal entrar para começar a falar sobre isso, mas dizer que eu estou em isolamento, mas sem parar de trabalhar um único momento. Então, tenho realmente trabalhado, né, todos os dias e mais até 8 horas por dia, né, dentro dessa perspectiva de participar realmente de uma maratona de lives. Mas hoje é uma live eu mesmo, na verdade, dentro do projeto do curso Promages, do professor André Doster. Ele me convidou para participar e todos os dias que me acompanha no Instagram viu que eu disciplinadamente postei os cards de todos os professores que participaram destas iniciativas e agora é a minha vez de participar. E digo que o meu tema originário, professor, a gente não imaginava como seria tanta essa repercussão trabalhista. Eu ia falar especificamente sobre responsabilidade civil nas relações de trabalho, mas ao acordar, hoje já tivemos a MP 936 e já passamos a fazer especificamente a nossa live sobre isso, o tema da ordem do dia, literalmente da ordem do dia. Nós vamos falar aqui durante 20, 30 minutos sobre a MP 936. E quero dizer a vocês que logo que eu terminar essa live, eu vou entrar em um bate-papo pelo YouTube do SES Cursos Online. Eu com Renato Saraiva, Vólia Bonfim e Otávio Calvé, talvez algumas participações especiais, analisando já uma perspectiva mais ampla de toda a legislação trabalhista nesse período de coronavírus, né? E a gente vai ter essa oportunidade. E quando eu terminar, por volta de 10 horas da noite, aí eu vou sair do YouTube e entrar novamente aqui no Instagram para bater um papo especificamente sobre carreiras jurídicas, né, que fui convidado, já postei também aqui o card correspondente, então estaremos todos juntos hoje falando sobre isso. Para mim é sabe, tem sido um novo aprendizado, né, da forma de me comunicar com cada um dos senhores e senhoras dentro dessa perspectiva. E aí a gente tem que realmente repensar a nossa postura, justamente porque é um mundo novo, né? Eu tenho feito várias lives e quem está acompanhando as lives disse logo, olha gente, não canso de citar Lulu Santos e Nelson Mota para dizer nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Estamos realmente reconstruindo a nossa forma de comunicação nesse momento de isolamento, né, de reflexão sobre o nosso papel. E aí eu quero convidar cada um de vocês que está nesse momento participando das lives. Eu estou vendo muita gente legal aqui, muita gente conhecida, querida, que está participando. Então dê uma olhada, além de me seguir aqui no Instagram, né, R Pamplona Filho, siga o Instagram da Promages, né, que promoveu isso aqui, e dos meus dois canais no YouTube, o tradicional canal Pamplona, que tem lá mais de 7 mil seguidores, e o que eu criei recentemente, que é o canal Papeando com Pamplona, em que eu estou postando também todas essas lives. Na verdade eu fiz lá um especial coronavírus, né, com todas essas questões, e eu estou discutindo em várias frentes, não somente no âmbito trabalhista, que é o nosso corte epistemológico hoje, mas também no campo do direito civil, as discussões sobre locações, no campo do direito processual, a verificação. Vi a doutora Maru está aqui participando, um abraço para ela, e aí falando sobre essa questão dos acordos, sobre os pagamentos judiciais, são aspectos que tenho trabalhado, e outras perspectivas. Hoje fiz uma live sobre o aspecto médico, fiz uma live com o maestro Carlos Prazeres sobre a Orquestra Sinfônica da Bahia nesse período. Fiz a live com Silvia e Rodrigo Bento lá em Portugal para ver a questão de um casal brasileiro no meio do coronavírus em Portugal, com o professor Luiz Cláudio Madeira, que eu já vi que está aqui também, né? E especificamente ele fazendo um doutorado lá em Lisboa, e
verificando as iniciações e tenho vários outros agendados. Para quem está participando, eu vejo muitos aqui da área trabalhista, quero dizer que eu vou fazer já semana que vem com a professora Karina Fritz, né? O pessoal da área trabalhista amanhã, sem sobre dúvida, vai ser muito legal, vai bombar uma live aqui mesmo no meu perfil com Vória Bonfim, especificamente sobre a legislação, ou seja, um complemento desta aula de hoje, desse bate-papo que vamos ter hoje no YouTube do SES, cursos online, e vou trabalhar com a professora Karina Fritz semana que vem sobre a legislação na Alemanha, com o professor João Glicério, especificamente sobre locações comerciais, né? Tem muito material que vai estar disponível para os senhores e para as senhoras. Então, o que eu lhe peço é, se inscreva, quando terminar aqui, quando sair, ou cair, ou voltar, vá lá no meu Instagram, no YouTube, que escreva lá, Canal Pamplona, e aí vai aparecer o canal Pamplona, que é tradicional, se inscreva, mas o canal Papeando com Pamplona, né? Tem um Instagram também, em que eu tenho disseminando especificamente, né, esse conhecimento absolutamente gratuito. É realmente o nosso interesse em disponibilizar. O canal não é monetizado, é simplesmente a ideia de cumprir a missão de distribuir conhecimento. E aí vamos aqui bater já esse papo. Então, já podemos começar, já deu às 8 horas, estou à disposição. Alguém brincando perguntou se sou candidato à prefeitura. Não sou candidato, sou magistrado, sou juiz, e a minha geração não vai se aposentar, então vão ter que me ainda aguentar lá na magistratura ainda pelo menos mais uns 20 anos. Então, se eu tiver força e saúde para viver, eu continuarei servindo o cidadão na minha condição de magistrado. E também de poeta, já pedi os poemas, e também de músico, e também de apresentador talk show, de professor, e de tudo mais. Eu acho que quem não vive para servir, não serve para viver. E a gente vai bater um papo aqui com vocês, especificamente hoje sobre a MP 936. E essa é a nossa proposta, esse é o corte epistemológico, essa é a nossa reflexão. Eu quero mandar um abraço a todo mundo que está aparecendo aqui ao mesmo tempo, porque quando a gente faz uma live com uma outra pessoa, dá tempo de parar para ler e explicar e fazer, mas nesse ponto eu tenho que continuar falando, mas eu estou vendo muita gente conhecida que me dá muito prazer, depois manda o contato. Estou vendo aí pessoal do período que eu fui juiz no interior, em Teixeira de Freitas, Eunápolis, Ilhéus, estou vendo o pessoal de Porto Seguro também. Quero mandar um abraço a todo mundo, o pessoal do Promage que está participando, né? Então, para mim é muito bom estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma visão geral da MP 936, na verdade uma visão geral dessas modificações da legislação trabalhista, verificar o que eu tenho dito e na verdade, a minha sugestão de que os senhores e as senhoras se inscrevam lá no canal e vejam as lives, é porque muitas das coisas que eu disse que ia acontecer estão acontecendo agora. Então, eu não estou exercitando nenhum dom de profecia, mas simplesmente é compreender que efetivamente a gente vai poder explicar cada uma dessas questões, algumas dúvidas que já estão surgindo aqui na tela. Então, a minha intenção é poder servi-los. Mas é preciso compreender todo o sistema, né, para a gente realmente ter uma resposta completa para essas perguntas que vocês vão lançar. Estão me perguntando se ela vai ficar salva? Vai. A intenção é que, como todas as outras lives que eu fiz, aí eu vou baixar esse arquivo. Eu tenho a colega, a advogada Larissa Leite, lá do Itaperuna, ela está mandando, ela baixa todos os mandos, manda para minha assessoria, já boto lá. Então, cada um dessas informações, todas vão estar disponíveis. Então, confira lá no canal Papeando. Isso para mim é uma satisfação poder servir a comunidade aqui. Nós vamos conversar sobre todas as questões dentro desse prazo. Mas vamos explicar um pouco essa situação do coronavírus e antes disso fazer um registro que me parece importantíssimo. Estou vendo a doutora Gilcilene Passion, que eu dou sempre uma vez por ano aula lá em Vitória, no Espírito Santo, lá na FDV, vendo muita gente boa aqui fazendo pergunta. E aí o que eu quero conversar com vocês nesse ponto? Olha só que interessante. Até bem pouco tempo, o direito do trabalho estava sendo desprestigiado.
nós estávamos dizendo, olha, vivendo desde a reforma trabalhista um período de ostracismo do direito do trabalho e que, na verdade, não valia a pena mais estudar direito do trabalho, os cursos de pós-graduação estavam tendo menos estudantes, as pessoas estavam dizendo, não quero mais direcionar para a trabalhista, que sempre foi o maior campo de atuação, e de repente, em função desse caos, dessa pandemia, né, nós, de repente, percebemos o quanto o direito do trabalho é importante na sociedade, né? E a compreensão da disciplina normativa das relações. Por quê? Porque nós estamos verificando os efeitos dessa situação. Então, estava duro, alguém falou, estava duro convencer a importância do direito do trabalho, agora ficou mais fácil. Porque as pessoas estão falando, a quantidade de informação, ontem foi meu primeiro dia pós-férias, eu tirei férias no mês de março, só que abateu na pandemia, eu trabalhei cada vez mais e talvez muito mais. Eu estava mandando para alguns amigos a minha maratona de lives, a quantidade de informação que eu tenho feito não tem sido fácil, e é uma forma de cumprir a missão, porque eu acredito nisso. Então, verificando realmente um resgatar, porque não é renascer, ela nunca perdeu a importância, um resgatar do reconhecimento social da importância do direito do trabalho, nós temos que compreender o passo a passo dessas modificações até chegar à MP 936. Na verdade, a partir do momento em que se teve a recomendação, deixa eu mandar um beijo especial, eu quero mandar um beijo, um abraço para todo mundo, mas eu acabei de ver a minha filha também entrar aqui no Instagram, então um beijo, filha, te amo muito. Mas vamos continuar aqui. E nesse ponto é dizer que a partir do momento em que se falou de isolamento, de quarentena, de situações referentes a essa crise que estamos vivendo, foi editada a Lei 13.979, né, trazendo uma disciplina normativa específica sobre a situação do coronavírus. Mas não era uma norma especificamente trabalhista, embora tivesse um artigo de aplicação direta no direito do trabalho, que é a ideia de dizer, olha, a partir deste momento, as faltas por causa de atestado médico, já não seria mesmo, quarentena, isolamento, recomendação médica para investigação, não são consideradas faltas injustificadas. E aí começou-se a discutir esse elemento, que interessante, olha, isso não é feito, mas se eu preciso de atestado médico ou não, isso é aplicável ou não para qualquer tipo de relação, quem é que paga o salário? A gente voltou a resgatar os conceitos fundamentais do direito individual do trabalho, pensando, olha, os primeiros 15 dias pagos pelo empregador, depois disso vamos direcionar ao INSS, e começou-se a discutir isso. Deixa eu registrar também, isso vai chegar lá no 936, quando eu falar MP. Mas sim, doutora Alessandra, né, os sindicatos também serão valorizados agora, mais valorizados, ou estavam num período de ostracismo, e a gente vai ver isso. Aqui, professor Wander, um abraço também para o senhor também. Professora Carol Irata também, que faz parte aí também desse projeto ProMais, um beijo para a senhora. Né? E dentro dessa linha, o que é que nós tínhamos? Uma primeira previsão que já gerava, digamos assim, um spoiler da importância que o direito do trabalho ia ganhar. Aqui a advogada Laura também faz parte do ProMais, um beijo para a senhora. E aí o que é que acontece? Passamos a discutir de fato alternativas para a paralisação das atividades econômicas. E aí se discutia, se suscitava, se falava, mas sem respaldo normativo. Esse respaldo normativo veio, eu estou fazendo um resumo da ópera, pela MP 927, que já foi objeto, inclusive, de uma discussão específica, várias lives, mas também uma discussão específica com esse mesmo quarteto, eu, Renato Saraiva, Volha e Calvê, né, no YouTube do SES, analisando a MP 927 e dizendo aquilo que me pareceu óbvio. O que ela trazia, na verdade, era a busca de um respaldo normativo para situações de fato que já estavam ocorrendo. Né? A ideia de antecipações de férias, seja individuais ou coletivas, a ideia de colocar no teletrabalho, a ideia especificamente de talvez estimular suspensões
para a requalificação do trabalho, discussões sobre o banco de horas, a lógica do banco de horas voltar a ser compreendida como créditos e débitos, ou seja, nessa perspectiva, fazendo a liberação para compensar a posteriori. E a discussão sobre ela tinha muitas vezes um momento quase acirrado, embora tenha durado pouco, que foi o malfadado artigo 18, que trazia uma suspensão, possibilidade de suspensão de 1 a 4 meses do contrato de trabalho sem nenhum tipo de remuneração. Foi algo que foi objeto de uma grita tão grande, tão exacerbada, que o presidente da República, em seu diário oficial particular, que é o Twitter, já disse: não vou revogar, e revogou mesmo com a MP 928. Por quê? Porque era um tiro no pé da própria noção de valorizar a economia. Se a gente retirava a fonte de subsistência de 1 a 4 meses, isso, além de gerar um aspecto econômico, geraria um problema social, além dos aspectos jurídicos disso. Mas aí nós discutimos isso e eu falei: meus amigos, não tenha dúvida que, estando numa situação absolutamente excepcional, situação esta nunca antes vivida na história da cidade, do estado, do país ou do mundo, vai vir alguma coisa ainda sobre suspensão de contrato de trabalho, vai vir alguma coisa sobre redução de salários sobre via individual. Por quê? Porque nós estávamos discutindo até ontem, em lives, em entrevistas, a aplicação da noção de força maior do 502 e 503, ou a discussão do fato do príncipe do 486. Então, eu dizia, eu não tenho o dom da profecia, mas anote, vai vir. E veio. É justamente sobre isso que a gente tem que conversar agora. Perceber a ideia da MP 936, que criou esse... o professor Leandro Fernandes diz: vou chamar isso de BEPER. BEPER é Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e Renda. Ótimo. O nome, a gente é muito criativo para criar nome. Esse BEPER, esse pagamento disso, vai vir. E eu falei isso para os meus colegas lá. Gente, eu acho que eles viram a nossa discussão, porque o que eu disse que tava e viria, veio. O que o Alvê disse, viria, veio. O que o Volia falou, veio. Foi o quê? Qual é o grande engasgo? E eu vou ser breve, porque já fizeram perguntas nesse sentido e eu vou responder. O grande engasgo, realmente, para a discussão, naquele momento da MP 927, e que ressuscita-se nesse momento, né, com a MP 936, mas eu vou discutir e vou trazer essa perspectiva, uma perspectiva crítica, e quem me conhece sabe, eu não sou nem mortadela nem coxinha, né? Eu só não quero é ser pamonha. Eu estou aqui analisando efetivamente a questão, e analisar na perspectiva, sim, Luiz Cláudio, na questão do artigo 7º, mas é preciso perceber essa questão. Qual é o elemento que impedia na circunstância, no 927, e que é repetido aqui? A ideia da previsão constitucional de irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva. Esse é o nó górdio. Essa é a questão para discutir. E aí o que é que nós temos nessa perspectiva? A ideia de, olha, vamos lá, o professor Leandro Fernandes aqui também, já participando também, professor Muno Barbac também aqui, muitas pessoas participando. O nó górdio é essa. Pode ou não pode flexibilizar esta possibilidade de redução salarial sem ser pela via negocial coletiva? Esse é o ponto a ser discutido, inclusive politicamente. É o confronto, é decidir, pode ou não pode. E aí qual é a grande questão? E por isso que eu digo que está todo mundo, muita gente fazendo crítica da MP 936, é natural que faça, mas eu confesso aos senhores que eu digo, tendo em vista tudo o que tem vindo do governo federal em matéria trabalhista nos últimos anos, desde a ascensão de Temer e até a ascensão do atual presidente, eu tenho que dizer, com absoluta liberdade, dos males o menor, e sinceramente, eu vou já sair do armário logo de vez e dizer, não vejo inconstitucionalidade na forma que foi estabelecida. Por quê? Porque, olha, agora precisa abrir os horizontes para isso. Primeira coisa, algo que Calvé e Volia já propugnavam e que foi adotado: flexibilização das formas
de negociação coletiva, ou seja, há uma otimização para a efetivação do processo de negociação coletiva para a emissão para edição de acordos ou convenções coletivas com facilitação. Olha, isso já estava vindo na MP 931 para a sociedade anônima. Por que não aplicar também esse tipo de flexibilidade para a questão da negociação coletiva? Veio, Calvé disse, era a sugestão a se fazer. A se fazer. Vem Volia também disse, e veio na MP. Então, por exemplo, eu acho que as coisas foram ouvidas. E qual é o lance? Porque o fundamento, sem sombra de dúvida, é um fundamento jurídico, social e econômico, de preservação da atividade econômica, mas também de preservação de emprego e renda. Ó o BEPER, né? A ideia, benefício emergencial de preservação de emprego e renda. Ora, qual é a situação? É norma excepcional, como técnica, evidentemente, para a manutenção do posto de trabalho e manutenção da economia. O que eu disse que ia acontecer, aconteceu. O governo tem que ter a sua parte, tem que ter a sua parte. Participar com alguma coisa. Eu disse, olha, alguma coisa, eu fiquei realmente impressionado. Alguma coisa que venha como o equivalente ao seguro-desemprego, mas talvez com outro nome. Foi exatamente o que veio. Ou seja, veio uma forma de amenizar. Não é de não ter redução. Não acredite, não é isso. Definitivamente não é dizer, ó, não é trocar 6 por meia dúzia. Não, vai ter redução enquanto estivermos vivendo assim. Não sabemos quanto tempo vai ficar nesse negócio. Então, nessa perspectiva, pensando numa limitação temporal, né, que a norma é temporária, admitir essa redução pela via individual, estabelecendo determinados parâmetros para dizer, olha, aqui ainda dá pela via individual, mas outros parâmetros efetivamente objetivos a gente tem nesse ponto para trabalhar em valores, né? A ideia de salário até 3.135, que é a maior parte da população brasileira, né? A maior situações, ou empregado que receba acima do dobro do teto salário do benefício da Previdência Social, que é 12.202,12, tenha diploma de nível superior. A figura do hipersuficiente. E aí o que é que acontece nessa circunstância? Admitir uma redução, mas não admitir qualquer tipo de redução. Em parâmetros tarifados, 20%, 50% e 75%. Mas quer fazer diferente? Vai ter que ser pela via negocial coletiva. Respondendo aqui o colega, isso não pode ainda fomentar a negociação coletiva? Pode, para parâmetros diferentes do da lei. Nesse ponto, olha o que é interessante falar sobre essa questão. Quando nós imaginamos a redução. E aí, a questão que a gente precisa realmente entender. O parâmetro constitucional é de redução e redutibilidade salarial, salvo disposto em negociação coletiva. Nunca foi, no texto, na literalidade, redutibilidade salarial, salvo redução proporcional da jornada por negociação coletiva. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante que as pessoas não estão percebendo. A previsão constitucional de redução de salário não está condicionada no texto constitucional à redução proporcional de jornada. Quem pode fazer isso? Sindicato. Quem pode estabelecer redução de salário sem nenhum tipo de contrapartida imediata? O sindicato, negociação coletiva. Mas a norma vem, e essa é os horizontes que a gente precisa perceber, vem para admitir pela via individual com uma redução proporcional da jornada. Meus amigos, na verdade, não se flexibilizou, e isso que é preciso que as pessoas entendam. Nesse ponto, nesse texto, não se flexibilizou a garantia constitucional de redutibilidade salarial no rigor da ponta da faca. O que se fez foi, digamos assim, admitir uma flexibilização de conversão de contratos de duração standard da jornada normal para part-time job.
para trabalhos a tempo parcial. O que aconteceu? No rigor da ponta da faca, sei que nós da área de direito temos uma redução atávica, parece que não sabemos aritmética depois da quarta série primária. Mas perceba, é óbvio, não há nesse ponto, nesta previsão, uma redução salarial de hora trabalhada. O indivíduo não vai estar trabalhando mais para receber a mesma coisa. Não, ele vai ter que trabalhar menos para receber a mesma coisa. Então perceba, no primeiro tópico, que é a ideia de redução, nós estamos aí enfrentando uma situação que é em função de uma pandemia, de uma calamidade. Alguém em sã consciência acha que isso é só uma paranoia, que é só um mimimi, não, a gente não, é que está se exagerando. Não, as pessoas estão com medo de ir para a rua. As pessoas vão porque o inimigo é invisível e nós corremos o risco quando saímos para ir talvez na padaria ou comprar alguma coisa, mas nós temos efetivamente uma necessidade de manter a economia. E não é, por favor, não é discurso político. Há uma necessidade de ter a economia andando. Por quê? Porque o direito do trabalho ele só funciona no capitalismo. A gente precisa ter efetivamente algum tipo de respaldo para essa noção. É claro que alguém vai querer te dizer, olha, não, mas quer dizer que uma situação de calamidade autoriza excepcionar a norma constitucional? Se você vai no argumento duro nesse sentido, claro, beleza, não pode, então, acabou. Então não se faz nada. Porque dinheiro não dá em árvore. E a gente precisa efetivamente compreender qual é o prejuízo que vai ter nessa situação. Nessa circunstância, nós vamos imaginar redução proporcional, sim, mas com redução de jornada. Então você tem aí uma noção de equilíbrio. Eu sou professor de direito civil, então é a questão da equação econômica do contrato que permite que aí, nesse caso, eu ainda tenha a compensação pelo benefício. O que talvez seja mais duro? Mais duro realmente será a discussão da suspensão. E isso eu não tenho a menor dúvida, que é algo que precisa ser compreendido como algo dramático, mas algo que só pode ser imaginado como última ratio, como situação. Por quê? Porque a atividade econômica a gente quer que antecipe. Perceber isso, que na verdade, quando uma pessoa diz, olha, a CLT já previa, mas previa antes da Constituição 88. A gente tem que discutir dentro do parâmetro constitucional. E digo, sem medo de errar, que nesse ponto, quando nós fazemos a remissão, a forma como a redução foi feita, com proporcionalidade da jornada, eu digo que não há violação constitucional. Quem vai dizer, no final das contas, é o Supremo Tribunal Federal, né? No final das contas, quem sabe que é o direito é o Supremo. Mas eu lhe digo que há respaldo nesse sentido. Quanto à suspensão, nós vamos imaginar novamente uma situação absolutamente excepcional em função dessa circunstância. E com uma quantidade, isso que eu digo, eu não estou aqui para fazer aspecto de propaganda política nem para um lado nem para outro, mas eu digo, nós já vimos tanta asneira partindo do governo federal, do ponto de vista da disciplina normativa, que eu não posso deixar de aplaudir quando você vê um sistema que vem amarrado, ou seja, é uma possibilidade de afastamento, sim, mas quem vai ter dentro desse ponto, levando em consideração o critério, obviamente, foi um critério estabelecido pelo Ministério da Economia, e aí nesse ponto, alguém vai dizer, podia ser mais, podia ser menos, verificando a capacidade econômica do empregador para verificar se ele tem condições de manter ainda algum tipo de condição de renda, mas remetendo ao governo que assume finalmente alguma responsabilidade também na manutenção dessa circunstância. E é isso que a gente precisa entender. Por quê? Porque se estamos todos sendo enganados e na verdade não há nenhum risco à sua população, imagine entrar nesse discurso imbecil, ora, aí sim o sistema todo não se justificaria e cairia por terra. Mas não, estamos
todos alarmados. Aqueles que têm parentes, amigos, amores nas relações, nas atividades médicas, tá assustado porque a pessoa tá lá na frente. E aí o que é que a gente tem? Na questão da redução, a garantia da hora trabalhar. Na questão do afastamento, dizer, ó, é afastamento de verdade. Se você estiver prestando algum outro tipo de serviço para a empresa por uma outra vez, é fraude, volta tudo aos quatro antes. Se nessa circunstância você verifica que a empresa fez algum tipo de manipulação, e meus amigos, eu estou no seu trabalho desde 1992, como juiz desde 95. Ora, querer saber a saúde das empresas no campo da justiça do trabalho é perguntar a um médico como é que está a saúde pública. Eu sempre vejo lá, muitas vezes, o pior. Claro que tem muita gente decente como empregado e como empregador, mas eu estou vendo sempre um problema, ou de um lado ou de outro. E nessa perspectiva, imaginar que poderia haver situações de manipulação, de fraude, sim. Se fez, o governo diz, olha, a responsabilidade é sua, empregador. Por quê? Porque, claro, que dentro de um sistema, dentro de uma macrovisão econômica, eu não posso remeter ao cidadão somente se vire e o Estado faz a parte dele. Essa é minha visão geral sobre a MP 936, né? E eu posso responder agora topicamente as perguntas, porque eu vou ter que ir lá para a live no YouTube do SES. Mas digo, não vejo problema em aplicar para os trabalhadores domésticos. A norma foi omissa. Nesse ponto, precisa ter um registro especificamente que poderia ser melhor. Poderia vir a explicitação em relação a rurais, a domésticos, a trabalhadores de outras modalidades regidos por leis especiais. Mas parece-nos que estamos pensando em trabalho subordinado em geral, não somente seletista. Então, para mim, é possível aplicar. A exclusão das situações do artigo 62, o professor Leandro está colocando, é uma questão importante, pensando talvez numa noção de capacidade econômica. O problema é que o artigo 62 tradicionalmente foi distorcido. A forma como se queria aplicá-lo no passado, para um simples supervisor de setor, não é a situação que parece razoável. Pensando quem se confunda como um autoempregado, é sim pensar nesse tópico. E falando como uma parte assim a título de arremate, pensar propriamente que essas medidas da 936 vieram para ser disciplinadas, portanto, numa norma que pode ter aperfeiçoamentos, sem sombra de dúvida, mas elas têm que ser sempre pensadas como última ratio, como última saída. A ideia é perceber que as medidas anteriores a 927 é que devem ser a prioridade, ou seja, se é para queimar gordura, vamos queimar gordura pensando em teletrabalho, vamos pensar queimar gordura pensando em banco de horas, vamos pensar em férias individuais ou coletivas. No caso, e é outro ponto que tem um aplauso, embora a redação é ruim. Né? A intenção é boa, mas a redação é ruim. Na parte da garantia de emprego. Garantia de emprego é a expressão que remonta ao artigo 65 da CLT, naquela visão anterior do membro da CIPA. E já trouxe como garantia, e não com a expressão estabilidade, porque admite uma possibilidade de extinção. Mas nessas circunstâncias, com pagamento de indenizações. A pergunta que não quer calar, o professor Leandro faz. Admite uma reintegração? O texto não ensejou essa interpretação. A discussão especificamente é do indenização, e a mesma parte da indenização é mal escrita. Ela fala o valor do salário, né, como se fosse só o parâmetro de um mês, mas na verdade é dos salários. Parece-nos que ali se quer fazer, mutatis mutandi, uma aplicação muito semelhante à previsão do 479 e 480, naquela rescisão antecipada do contrato de duração determinada. Temos ali várias coisas a fazer. Eu, infelizmente, tenho que encerrar a live porque o professor Renato Saraiva marcou 8h30 em ponto. São 8h30 em ponto. Eu quero dizer que foi um prazer enorme. Espero que vocês tenham gostado. É uma primeira live que eu faço sem ter uma outra pessoa entrevistando. Espero que tenham gostado. Digam aí, por gentileza, de onde vocês estão me ouvindo. E digo mais, por favor, se inscreva aí no meu Instagram, Pamplona Filho. Provavelmente vocês estão aqui, então têm visto. Mas se inscreva também nos dois canais do YouTube. Canal Pamplona, canal Papeando com Pamplona. O material está todo disponível, gratuito. Essa live também vai estar lá.
Eu vou desligar agora, infelizmente eu preciso desligar, porque eu estou entrando já no outro evento. Mas eu convido todos vocês a participarem lá. É no YouTube, bote YouTube, SES Cursos Online, a gente se encontra lá. Um grande abraço no coração a todos e todas. Eu realmente acredito, a palavra ensino e o exemplo arrasta. E eu acredito que quem não vive para servir, não serve para viver. Um beijo a todos e todas. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso.